Boa tarde, amigos de casa. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita de São Paulo. Hoje trouxemos um tema que está na mídia, o bullying. O bullying, considerado até crime em determinados casos, foi um assunto que Heloísa Pires trouxe para nós no Congresso. E ela aborda os diversos aspectos do bullying. Seria interessante que você assistisse. Na alegria de estarmos reunidos, em nome de Jesus, tentando compreender melhor os habitantes deste planeta lindo que nos acolhe provavelmente há vários séculos. Em geral, nos desenvolvemos, como diz o Livro dos Espíritos, no mesmo planeta, embora, quando necessário, consigamos renascer em planetas que possam nos auxiliar em nossa experiência evolutiva. Por que o bullying? Por que convencionamos que as pessoas têm que caminhar ou se portar ou ter a aparência que nós desejamos? Mas o que me preocupa mais é a vítima que aceita muitas vezes todos os problemas acarretados. À luz do Espiritismo, o problema fica mais compreensível. Quando lemos, por exemplo, as vidas anteriores de Ivone Pereira, que ela narra nos seus vários livros, verificamos que Ivone, que tinha condições de se portar com muita dignidade através dos séculos, que veio em meio a uma família espiritual maravilhosa, protestantes ligados a Jesus, Ivone Pereira, num desejo de vingança, até teria um risco de justiça, se possível fosse se vingar, o que faz com que nos igualemos àqueles que nos tiranizaram. Mas Ivone se entregou a um sentimento de vingança e conseguiu fazer o que desejava, e a partir daí perdeu o seu sossego. A partir daí se transformou de menina alegre que cantava hinos de louvor ao Senhor, num vulto encolhido e triste, que numa das encarnações até se suicidou. Só à luz do Espiritismo conseguimos ver vultos que se encolhem, que aceitam palavras ofensivas, mulheres maravilhosas que aceitam os ataques do marido e vice-versa. Certa vez eu encontrei um casal e eu me perguntava, mas qual é o passado deles? Porque todo minuto que ela podia, a moça agredia o marido e ele aceitava. E o ano passado também, viajando para divulgar o Espiritismo dentro das minhas possibilidades, encontrei um casal que me deixou estarrecida. A moça jovem ainda, muito delicada para com todos, mas tratava o marido como se ele fosse o pior elemento da face da terra. Inclusive, na minha frente, ela disse a ele: pelo amor de Deus, você parece um saco de batata, você não reage, você não faz nada. E nós estávamos numa casa linda que ele proporcionava a ela. Nós estávamos cercados de flores, de um jardim lindo que ele cuidara para que ela o obtivesse. Nós estávamos, ela com uma filhinha que viera de outro casamento, que ele tratava com amor. E ela mesma me disse que antes dele nunca tivera nada. E eu me perguntava, mas como esse moço, jovem, bonito, com tantas qualidades, aceita isso? Que lembranças ele traz do passado, não compreendendo que o passado passou, que no passado todos nós erramos, que não existe alguém, a não ser no plano espiritual superior, não existe alguém com autoridade para tentar, através de palavras, ficar açoitando um indivíduo que na presente encarnação está fazendo tudo para viver bem. E aí lembramos
que uma das funções do Consolador prometido, dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tão bem reapresentados por Allan Kardec nos seus livros indispensáveis, entre os quais o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a apresentação na pureza dos ensinamentos de Jesus, nós lembramos que o Espiritismo está entre nós exatamente para nos libertar de nós mesmos, de nossas sombras interiores, da nossa incapacidade de compreendermos o que se passa na nossa mente, às vezes confusas, na qual o arquivo mistura o passado ao presente, na capacidade de nos voltarmos lucidamente para o presente, trabalhando para a construção de um futuro melhor. Precisamos nos trabalhar para conseguirmos nos perdoar, porque na medida em que nos dobramos a elementos desequilibrados, não só nos impedimos de crescer, como também os impedimos e aumentamos os próprios erros por eles cometidos. O amor é a única chave do universo. O amor exige firmeza. O amor exige disciplina. O amor exige limites. Jesus, esse centro de luzes que nos ilumina até hoje, nos iluminou sempre, diretor espiritual da Terra, envolveu-nos sempre em muito amor, mas num amor verdadeiro, porque sempre que necessário, Jesus usou de firmeza. Ai de vós, sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. As meretrizes e os publicanos entrarão antes que vós no reino dos céus. E eu tive vontade de falar para aquele jovem: reaja, faça com que sua esposa te respeite, caso contrário o lar fica desequilibrado. Faça tratamento com um psicanalista ou um psicólogo e ainda tratamento na casa espírita. Você tem que se libertar dos seus complexos de culpa. Não podemos caminhar pela vida julgando-nos os piores indivíduos do mundo. Não podemos caminhar, ai, será que eu mereço ser feliz? E nunca aceitar um bullying, principalmente se ele é feito dentro das paredes do nosso lar. Eu sempre lembro, o bullying se caracteriza por atos que ferem, que magoam, que humilham e que se repetem. E eu lembro de uma amiga querida já no plano espiritual. Ela teve uma formação aqui na FESP, mas aprendemos conforme a nossa personalidade. Embora boníssima, ela aceitava o bullying do filho. Ela sentia-se culpada pelos problemas mentais do filho, problemas de agressividade, de falta de aceitação de dificuldades. E ela dizia: estou fazendo tudo para apagar meus erros do passado em relação a ele. E meu pai dizia: não, ela está aumentando os próprios erros, porque ela permite que ele continue mal educado. Provavelmente, ele é o resultado de um passado de mimos, de atendimentos a todos os seus desejos, ou como diria o Winnicott, é necessário que o ser receba nãos, frustrações, para se preparar para a vida, porque não existe alguém que não receba as experiências necessárias, os desafios que o façam desenvolver. Quem passou pela vida em brancas nuvens, diz o poeta, em plácido repouso adormecido, quem não sentiu o sopro da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu.
Mas a partir daí, da compreensão de desafios que produzem o nosso desenvolvimento, a aceitação de desaforos, de maus tratos, de desconsideração para conosco, há um abismo. Precisamos evoluir de mãos dadas. Ninguém evolui sozinho. O medo paralisa o indivíduo. Herculano Pires nos lembra, sobretudo num livro magnífico, O Ser e a Serenidade, que estamos evoluindo alegoricamente numa espiral. Subidas, aparentes descidas e novas subidas. Ivone Pereira estava numa espiral de uma subida, criança ainda, numa família magnífica protestante, que fazia sempre o que chamamos hoje Evangelho no Lar. Mas quando Ivone é abalada pela morte dos seus, provocada apenas porque eles eram protestantes, numa época terrível estávamos lá, mas hoje não estamos mais, não vamos ficar mergulhados em complexos de culpa. Ivone, quando agiu da mesma forma que aqueles que perseguiram sua família, entrou numa descida que depois de 3 ou 4 encarnações, 300 ou 400 anos, agora não pela estimulação do amor, pelos ensinamentos de Jesus, mas pela dor que ela provocava nela mesma, não se perdoando pelos erros cometidos, entrou numa descida e conseguiu sair nessa última encarnação no Rio de Janeiro apenas graças ao Espiritismo. Senhoras que aparecem nos jornais com o rosto marcado de pancadas, senhoras e senhores que aceitam palavras ofensivas, necessitam de uma terapia, necessitam do auxílio de especialistas, necessitam de um tratamento e de uma enxertia divina, como diria André Luiz na casa espírita, porque o certo, o correto é respeitarmos o próximo e exigirmos respeito para nós mesmos. Caso isso não esteja acontecendo, que nos lembremos que existe uma orientação aqui na FESP. Quando eu era jovem, já faz tempo, nos meus momentos de necessidade, de dúvida, eu passava pela orientação aqui da FESP, fazia meu tratamento, naquele tempo era Dona Rosa, Dona Ione Carvalho, e saía sabendo melhor, com forças maiores, para continuar realizando minha tarefa, com os pés no chão, olhando as luzes do universo e lembrando o Salmo 23. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor ao seu nome. Ainda que eu ande no vale escuro da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. E essas crianças, e esses jovens, nessa sociedade que está numa aparente descida para conseguir uma subida, as Gênesis e obras póstumas dizem, maior do que o renascimento, por que se expressa em tanta agressividade? Outro dia, analisando um cachorro, são nossos irmãos muito próximos, são nossos irmãos maravilhosos, levados pelo instinto, caminham quase de forma correta, mas alguns são produtos da nossa ignorância. Fizeram uma mistura de raça e surgiu o pitbull. E o pitbull nos assusta, não todos, mas porque alguns são treinados para agressividade. E eu me perguntava, por que alguns indivíduos agem como um pitbull?
Eles atacam, arrasam, tentam destruir, como aquela jovem casada com aquele moço que dizia toda hora que ele era um saco de batata, que não tinha reação. É um verdadeiro pitbull agressivo. E eu pensava, assim como o pitbull tratado com amor melhora, a não ser em casos em que a mistura de raças, coitadinho, deteriorou, ele está lesado fisicamente, inclusive exercícios físicos que sacodem o cérebro. E se o nosso cérebro humano, vejam Schumacher, é lesado quando é chacoalhado, o cérebro de muitos pitbulls estão chacoalhados. Mas muitos tratados com amor respondem. Indivíduos existem que vieram dos séculos agressivos e tratados com agressividade. Grandes batalhas, experiências terríveis, muitas vezes feridos e jogados em prisões infectas. Esses indivíduos, nessa encarnação, precisam de uma mãe suficientemente boa, diz Winnicott, pai suficientemente bom e de tratamento na casa espírita, para conseguirem apagar as lembranças escuras e tristes, para durante as horas de sono serem levados a tratamento espiritual, tratamento magnífico que existe na espiritualidade, como conta André Luiz no livro Sexo e Destino, para conseguirem se portar como indivíduos, seres viventes, mergulhados num universo de luzes. Não compararia esses indivíduos com nenhum animal, porque seria ofender os animais ditos irracionais. Mas a nossa piedade os envolve, mas se conhece que muitas vezes é necessário um tratamento de contenção, de trabalho em fazendas, numa vida de plantar, colher, gastar energia e se permitir sensibilizar com a natureza. Eu vi outro dia no jornal, não sei se foi no Nacional, que jornal que foi, muita gente diz, ai, não gosto de ver jornal, mas é preciso sabermos como está o mundo, inclusive para vibrarmos adequadamente. Eu, estarrecida, vi um pequeno vídeo que colocaram na internet, uma jovenzinha com uns 14 anos, parecia o rostinho estava coberto, porque ela era menor, e uma moça forte, alta, com 18 anos, batendo naquele rostinho com toda a fúria e dizendo, agora diga isso, agora diga que você nunca mais vai andar atrás do meu homem. Eu falei, meu Deus do céu, que bárbara! De onde veio esse espírito? Primeiro estava mergulhada na barbárie, depois estava mergulhada no umbral inferior e agora não se conscientizou que está num mundo em desenvolvimento. E a menininha, com medo, repetia o que ela mandava. Depois eu vi uma entrevista dela e o entrevistador disse, agora você não está disposta a pedir desculpas àquela que você agrediu? 3 horas ela dava pancada no rosto da menina, porque a menina estava roubando o namorado dela. Que namorado imprestável! Se qualquer pessoa pode roubá-lo, então ele não vale a pena lutar por um homem desses. E ela disse, eu posso, com uma arrogância, eu posso até pedir desculpa, mas ela tem que me pedir desculpa porque ela estava tentando roubar meu namorado. Falei, meu Deus, provavelmente é um espírito que tem luzes em seu interior. Talvez seja uma moça que cumpra horários, que trabalhe bastante, que seja amiga daqueles que fazem tudo o que ela quer. Mas esse resíduo escuro do passado, que se expressou num bullying de uma violência terrível,
parecia um trator tentando passar por cima de um ser humano e acabar com o ser humano, requer tratamento psiquiátrico, requer tratamento na casa espírita, desobsessão, que não é nada mais do que a libertação daqueles com os quais nos ligamos, encarnados e desencarnados. A telepatia, a ligação pensamento a pensamento, se faz, diz a parapsicóloga não espírita Luísa Heine, que usa a nossa linguagem, se faz independente do corpo físico. O nosso pensamento nos liga a pensamentos semelhantes. E quando entramos num estado de desequilíbrio, uma rede de desequilibrados mentais se liga a nós. E não nos admira que às vezes a pessoa se entregue a atos de loucura tão grande que podemos até considerar falta de inteligência. A pessoa é inteligente, mas nesse momento de desequilíbrio emocional, as emoções desequilibradas amarram a inteligência e a pessoa pode até matar alguém, sufocar alguém ou agir de tal forma que o indivíduo mais frágil fica mergulhado também nas emoções desencontradas e anda até encolhido, como o marido daquela moça que eu citei. Ele andava encolhido como se ele fosse a pior criatura do mundo. Até hoje eu oro por ele. Em maio eu vou voltar lá. Se encontrar novamente esse casal, com muita delicadeza, eu vou conversar com a moça. Agora, depois que eu refleti bastante, vou falar: olha, você está destruindo transitoriamente uma vida. Você está agindo com uma pessoa que tem valor, que te respeita e que merece respeito, como não se age com aqueles que neste momento no planeta Terra estão realmente realizando atos inadequados e que nós, muitas vezes sem caridade, chamamos de bandidos. São apenas luzes apagadas, seres adormecidos, mas essa criatura que já está no espiritismo, que faz pequenas palestras, não tem mais o direito de agir desconhecendo o sentimento do outro, ferindo, magoando. E se ela quer, de alguma forma, despertá-lo para a vida, para uma ação mais intensa, para um dinamismo, aliás, não devia ter casado com ele, que ele era o mesmo. Então a escolha foi errada da parte dela. Mas se ela quisesse palavras de amor, palavras com firmeza, mas de amor, resolvem muito mais. Aprendi com Herculano. Quando eu ia corrigir meus filhos, primeiro eu mostrava, são 5. Primeiro eu mostrava a qualidade. Olha, você é maravilhoso, eu te amo, você é estudioso, mas como nós estamos na Terra para melhorar, existe apenas umas sombrinhas que nós podemos melhorar. Vamos conversar sobre as minhas e as suas sombras e vamos conseguir melhorá-las. Pronto, a criatura fica desarmada, se modifica, respeita. O bullying se dirige ao diferente. Diferente para melhor, diferente, apenas diferente. Tenho visto, acompanhado na televisão, bullying em relação a meninas muito bonitas. Outro dia eu vi pegar uma menina, aparecia com o rostinho coberto porque era menor. Pegaram e cortaram o cabelo da menina, rasgaram a roupa, apenas porque ela, no local onde vivia, era demasiadamente bonita. Às vezes se dirige ao muito inteligente, que não tem o modo de andar, de falar comum àqueles, porque determinaram hoje que existe até
modo especial de falar, de andar, de se comportar. O bullying se dirige àqueles que provocam inveja, seja numa sala de aula aparecendo porque dão palpites que provocam admiração em alguns, e coisa pior, quando um grupo se dispõe a fazer bullying, não aparece alguém para auxiliar a vítima. Tanto a vítima se encolhe como se carregasse todos os pecados do mundo, o passado, mas qualquer um de nós, se for analisar seu passado, vai ver que nenhum de nós sois santos. Que não podemos apontar alguém com o dedo acusador, porque o dedo se volta para nós. Se nesse contexto, na Terra, somos todos iguais, criados simples e ignorantes, com necessidades várias, não há justificativa para aquele que sofre o bullying, seja uma senhora que cumpre seus deveres. Outro dia apareceu na televisão uma senhora, comoveu-me profundamente. Ela ficou 20 anos, alguém aqui deve ter visto, numa caverna que o marido cavou. E ela não tinha os cílios trancados lá. Impressionante que a família da moça também aceitava aquela situação. Ela nunca passeara, nunca vira nada, e apareceu na televisão e declarou que amava aquele marido desequilibrado. É passado, é desejo de ser castigada. Parem com isso. Paulo de Tarso nos deu exemplo. Paulo de Tarso errou profundamente, como todos nós erramos. Só que Paulo foi grande no acerto. Paulo de Tarso contribuiu para a morte de Estevão simplesmente porque Estevão homenageava a Deus de uma forma diferente da que ele julgava certa. Quem somos nós para determinar qual a melhor forma de homenagear a Deus? Todas as religiões são boas. O Espiritismo é o andador maior, o Consolador prometido. Mas quantos cresceram no catolicismo, no protestantismo? O critério é ser bom. Mas Paulo não pensava assim. Ajudou, permitiu o apedrejamento de Estevão, auxiliou na morte de muitos cristãos, auxiliou em tirar terras e propriedades de muitos cristãos. Mas quando ele encontrou Jesus à porta de Damasco, Paulo compreendeu que estava errado. E não entrou. 3 anos ele ficou quieto, se estudando e se modificando. Teve, é verdade, uma cegueira psicológica que sarou com o tratamento espiritual. E quando se conscientizou que errara muito, mas que podia se corrigir através do trabalho, entregou-se de corpo e alma à divulgação do Espiritismo. Foi magnífico, foi grande no acerto. E Emmanuel conta há 2000 anos que nos seus últimos anos de vida, ele, que durante muito tempo foi olhado com desconfiança pelos cristãos, era amado, respeitado como um pai. Paulo foi apedrejado, mas não porque permitisse ou procurasse. Pelo contrário, sempre que possível ele dava a volta, fugia. Ele se respeitava, ele queria viver muito. Agora, quando era para enfrentar o desafio, ele enfrentava, mas fazia as pregações dele, a divulgação, escrevia cartas lindas que estão aí no Novo Testamento, dá uma aula sobre mediunidade na primeira epístola aos Coríntios. Nós, que também erramos no passado, que não temos a grandeza de um Paulo de Tarso, que não tivemos a experiência magnífica de encontrar Jesus de Nazaré, Eurípides teve, Eurípides Barçanufo. Nós temos que aprender os ensinamentos de Jesus de Nazaré, lembrando
que é necessário nos perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, porque esse hábito de perdoar que vamos dirigir a nós mesmos, depois podemos usar em relação ao próximo, mas sempre nos lembrando que perdoar não é permitir que alguém cause desequilíbrio na sociedade. Aliás, a nossa sociedade hoje, com inúmeros casos de bullying, se expressa também na violência. Por quê? O que a nossa sociedade está errando? Primeiro, como diz Jung, falta espiritualidade, porque não somos só seres de carne, aliás, só estamos seres de carne, somos seres espirituais, somos deuses, somos luzes, somos habitantes, futuros habitantes das várias casas do meu Pai, destinados a um progresso infinito. A nossa sociedade, no momento atual, é exclusivista, materialista e só exerce a maternagem. O que podemos fazer? Podemos enviar e-mails, podemos formar grupo para enviar e-mails para o Senado exigindo uma mudança de atitude e podemos vibrar amor. Podemos trabalhar na casa espírita envolvendo em muitas luzes todos os dirigentes do Brasil que ainda não estão dirigindo. Podemos contribuir através do nosso exemplo, das nossas palavras equilibradas, para que surja um novo Brasil, um Brasil onde a educação, além da informação, traga uma visão espiritual, sem dar o nome de religião. O ideal seria a religião espírita, mas podemos apresentar as várias religiões, os vários caminhos que indicam a luz, a certeza da sobrevivência através, por exemplo, das experiências da não espírita doutora Elizabeth Ross. A certeza da sobrevivência através do livro do Dr. Iben, não espírita, que escreveu Uma Prova do Céu, no qual ele conta que em quase morte ele encontrou seres de luzes, que depois o mandam voltar à Terra, voltar a viver, e ele não queria. A certeza da sobrevivência de outro livro não espírita, outra professora universitária americana e ortopedista, Mary, no seu livro Fui ao Céu e Voltei. A apresentação da parapsicologia, para que esses jovens levantassem os olhos do barro da terra e tivesse uma dilatação, como convida Paulo Freire em relação aos operários. Ele diz: é preciso transformar uma visão setorial, regional, numa visão universal. A nossa deseducação forma uma visão setorial, voltada apenas para a parte econômica. Conseguir um bom emprego, mesmo que não goste, ganhar. Tolo, disse Jesus. Nesta noite virão buscar a tua alma. E que será dos bens que acumulaste? Mesmo, diz o Evangelho, quando o desejo é deixar para os herdeiros, é Deus que determina, diz o Evangelho. Se aquela experiência não for necessária, temos visto heranças fabulosas que desaparecem no pó. Essa visão materialista é que provoca o bullying, a violência, o desamor, as drogas, a vitória das drogas de uma forma terrível e ainda encobre todos os exércitos de luzes que trabalham na terra, todos os indivíduos trabalhadores e honestos que ficam em filas enormes para voltarem aos seus lares distantes, que levantam ainda no escuro e se vestem e trabalham o dia inteiro. Indivíduos maravilhosos que brilham intensamente em nosso planeta, mas que são aqueles bons que se encolhem
quando os maus são ousados e aparentemente dominam a terra. Mas quando, disse Jesus, os bons dominarem a terra e vão dominá-la, quando os bons tiverem a coragem de erguerem a cabeça e olharem as luzes do universo, quando tiverem a coragem de se preocuparem com o futuro das nossas gerações, quando os bons se ligarem em grupos maravilhosos de espiritualistas e espíritas, ligados aos exércitos de luzes, aos seres de luzes enxergados pelo Dr. Iben, por Mary, por vários centenas de clientes da doutora Elizabeth Ross, outra será a história do nosso planeta. Esta é a nossa tarefa. Não pensarmos só em nós, sentirmos que somos apenas células de um grande organismo social da Terra e nos transformarmos em células-tronco que podem exterminar os tumores ainda existentes, os bolsões de ignorância e necessidade no nosso querido planeta. Avante, Jesus é o nosso mestre e nós fomos preparados para a vitória antes de reencarnarmos. E não por acaso estamos recebendo todo o apoio de uma casa espírita que permitirá exterminarmos as sombras desse planeta lindo, magnífico que nos acolhe. As sombras da ignorância, a ousadia dos maus, fazendo com que eles consigam se transformar para melhores, para que todos possamos participar do mundo de justiça, nesse reino maravilhoso que Jesus implantou na terra. Herculano diz: o reino mais belo, mais fascinante, cujos elementos são Deus, amor e justiça. Não estamos na terra para sofrer, nem para pagar dívidas, porque Deus é o Pai da parábola do filho pródigo, mas temos que nos trabalhar para aprendermos a pagarmos os erros do passado, sem nos tornarmos indivíduos que pedem castigo e que estimulem o bullying e outras formas de violência, lembrando que estamos na Terra para construir um mundo melhor. E a construção começa dentro de nós mesmos, na compreensão de que necessário é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, respeitando-nos e amando-nos, porque compreendemos que estamos nos esforçando, caminhando para a luz. Obrigada. Viram? Que palestra maravilhosa, cheia de exemplos. Pois é, Heloísa Pires é carismática realmente e tem um conhecimento profundo da doutrina espírita. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e depois voltaremos com as perguntas feitas pela plateia, conduzidas pela nossa querida Vera Braga. Nascer de Novo, um livro lançado no Congresso FESP 2014, um livro de Humberto Fabre. Recebemos o que damos, colhemos o que plantamos. Aprendemos com Jesus que Deus é nosso Pai, justo, bom e misericordioso, que não pune ou castiga, mas permite que arquemos com as nossas responsabilidades para nosso próprio crescimento. Este livro encontra-se à venda em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 11 31 15 5544, ramal 204. História sobre reencarnação é um livro que nasceu da ideia de explicar, de forma romanceada, toda a problemática pessoal, familiar e social em relação à reencarnação. Reencarnações vencedoras ou não, penetramos na inspiração dos autores e sentimos a exuberância de detalhes que elucidam os mais complicados romances. Histórias de inimigos na família,
abortos, almas gêmeas, reencarnação em outros planetas, histórias sobre avós e netos, arrependimentos, reparações, transformações, saudades, perdão, muito amor e ódio estão gravadas nestas páginas. Congresso Espírita FESP 2014 aborda os seguintes temas: problemas mentais, a loucura sobre o novo prisma, psiquiatria em face da reencarnação, mediunidade, aborto, afinidades ou desentendimentos em família, irmãos gêmeos, almas gêmeas, homossexuais, Alzheimer, depressão, drogadição, filhos, cônjuges, mentiras, traições, bullying, perdão, crianças com capacidades extraordinárias. João Batista é Elias reencarnado? Podereis fazer o que eu faço. Kardec e Chico Xavier são também fontes seguras de análise sobre a reencarnação. Este livro também se encontra na livraria da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Rua Maria Paula, número 140, ou então você encontrará pelo telefone 11 3115 5544, ramal 204. Das perguntas: como acolher e preparar estratégias saudáveis às vítimas de bullying? Naturalmente, essas perguntas não foram formuladas apenas por espíritas, porque você, pelos espíritas, já esclareceu. Isso. Seria possível nos dar alguma informação? Muito obrigada. As vítimas de bullying e as consequências são muito difíceis, porque reforçam pensamentos de baixa autoestima que vieram do passado. Então, é como se eclodisse uma sombra muito grande no interior daquela pessoa. Precisa de tratamento com psicólogo, às vezes com psiquiatra, às vezes precisa tomar antidepressivo, mas indispensavelmente deve ser levado à sua casa espiritualista. Se é católico, vá à missa, converse com o seu orientador. Se é protestante, vá à sua igreja. Se é espírita, venha, converse na orientação, passe por desobsessão, para que saia de uma experiência desagradável mais forte, mais corajosa e sabendo, inclusive, auxiliar outros indivíduos que passem por momentos igualmente desagradáveis. A segunda pergunta é: como podemos oferecer uma sensação de segurança e proteção às vítimas de bullying? Está mais ou menos incluída, mas quem sabe um reforço para esses corações. Outro fator interessante: a vítima de bullying raras vezes conta para a família o que ela está passando. Olha como é o passado. Ela fica com vergonha de contar, como se dissesse: eu sou culpada, eu mereço.
E minha família não pode descobrir que eu mereço isso. Nenhum indivíduo merece ser maltratado. Nenhum ser vivo merece ser maltratado. Como dizia o querido Francisco de Assis, na terra, os pássaros, o lobo, todos os animaizinhos inferiores e todos aqueles que entraram no reino humano merecem ser tratados com amor, com respeito. E somos tão irmãos que a própria ciência diz que o nosso DNA é semelhante a todos os animaizinhos ditos inferiores. Somos todos seres vivos. As árvores merecem respeito. Toda a natureza merece o nosso respeito e o nosso amor. E por mais que o indivíduo tenha errado até nessa encarnação, ninguém tem o direito de maltratá-lo. Educá-lo, sim. Colocá-lo numa situação de gastar energias através de ginástica, de plantar, de trabalhar pelo próprio sustento, sim. Humilhá-lo, maltratá-lo, jamais. Muito obrigada. A terceira e penúltima pergunta. Podemos dizer que existe o autobullying? Existe. Como existe a autoobsessão, ou seja, só ficamos obsedados quando às vezes somos os obsessores, o desencarnado está lá sossegado, se esforçando no plano espiritual, e nós começamos a pensar, o que será que eu fiz no passado? Ai meu Deus, hoje eu não estou muito bem, tem alguém me obsedando aqui. E o coitado do desencarnado pede paz, deixe-me em paz. Numa sessão, eu trabalho na desobsessão nas casas André Luiz, que é perto da minha casa, e um espírito comunicou e disse, olha, aliás, minha amiga pediu uma orientação que ela estava sentindo muita perturbação. O desencarnado comunicou e disse, olha, fala para a fulana me deixar em paz. Ela diz que eu sou obsessor, ela é que não me esquece. Toda hora ela fica lembrando aquele caso, tentaram tirar o centro dela, mas já tinha passado 2 anos, e ela ficava ali, mentalizando o que aconteceu, e se ligava aos elementos perturbadores que estavam tentando se equilibrar. Aí eu falei, meu Deus, como eu vou falar para a pessoa isso? Ela orienta, ela é presidente da casa. Eu cheguei humildemente e falei, eu recebi um recado, você analisa se vale ou não. Ela disse, muito humilde, linda, já está no plano espiritual, essa querida amiga, Madalena. Ela disse, é verdade, Heloísa, eu não tinha notado, mas você acredita que eu estou perdendo o sono e fico acusando o encarnado e os desencarnados que quase tiraram o centro, um ato tão horrível? Falei, então pare, ele pediu paz, ele pediu sossego, ele quer progredir. Assim ela estava cometendo um bullying com aquele indivíduo e com ela mesma. E Ivone Pereira, através de 3 ou 4 encarnações, se boicota, ela se impede qualquer ato de felicidade, ela mergulha num abismo de dor, ela se critica o tempo todo, ela chega ao suicídio, e aí ela sofre um abalo tão grande que desperta um pouco, mas renasce no Rio de Janeiro chorando, reclamando da família, dos pais, exercendo bullying contra ela mesma, até que, graças ao Consolador prometido, à casa espírita, à leitura espírita, ao equilíbrio da mediunidade, se transforma num foco de luz que nos ilumina até hoje. Última pergunta. O exemplo oferecido pelos adultos que convivem com crianças e adolescentes pode auxiliar na conduta mais equilibrada dos predispostos a essa conduta tão lesiva à personalidade? Só o exemplo pode agir, o exemplo, o amor, o equilíbrio, como elemento educador. Todo mundo tem alguém na família que ainda está vivo ou que já desencarnou, que marcou profundamente o coração. Um avô, uma avó especial, uma mãe, um pai, um irmão, um tio.
um professor. E aquele indivíduo, nas horas mais difíceis, lembra, sente aquele amor que conseguia receber. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, pais, avós são as luzes que iluminam o caminho que muitas vezes obscurecemos por nossa ignorância, por nossas necessidades. Heloísa, muito obrigada. Agora chegou a hora da homenagem, da nossa gratidão. Todos os corações aqui, irmanados nesse ideal de progresso, de melhora, lembrando a espiral trazida aos nossos corações pelo senhor seu pai, professor Herculano Pires. Então, em nome da Federação, do Congresso, que você já participou em outras oportunidades, nós queremos dizer que te amamos. Chegou a hora. Ai, obrigada, amo vocês. Obrigada. E a Lídia vai oferecer, em nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo, esta lembrança. Muito obrigada. Muito obrigada. Você a conduz depois. Obrigada a todos, amo vocês, amo essa casa a qual tanto devo. Fiz aqui também o curso de expositores com São Marcos, que amo tanto, e continuemos aproveitando essa enxertia divina de luzes para caminharmos para a luz. Obrigada. Obrigada, Bela. A leitura de hoje é sobre bullying. E o texto é da própria Heloísa Pires, que está no livro do Congresso Espírita Fiesp 2014. Como não respeitar o diferente, o aparentemente mais necessitado intelectualmente, aquele que provoca irritação e inveja por sua beleza, simpatia e outras qualidades? A ciência espírita, com mais propriedade, aprofunda a compreensão graças à luz da reencarnação. As experiências advindas da reencarnação possibilitam a todos desenvolverem seus talentos através do nascer, aprender, morrer e renascer. Não há necessidade de invejar o seu irmão. Há de se encantar porque o Mestre de Nazaré nos explica que podemos fazer o que ele fez e muito mais se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Através das várias encarnações, poderemos desenvolver nossas potencialidades, nossa luz, nossa inteligência, nossa capacidade de amar, de perdoar, de auxiliar. O Evangelho segundo o Espiritismo aconselha a não desejarmos superar o próximo, mas a trabalharmos para superarmos a nós mesmos, extinguindo o nosso orgulho, egoísmo, vaidade, ambição excessiva e as paixões inferiores. Encerramos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida e não esqueçam, estaremos na próxima sexta-feira às 12 horas na TV aberta, canal 9 da NET, 186 da Vivo, e à noite às 20 horas no portal da Fiesp. Esperamos por vocês!